Está entrando no ar, pela Rádio Tropical Web Brasil, o programa Resenha Contábil, com Bela Balaciano e Dinoan Souza. Um programa que esclarece as suas dúvidas sobre o mundo da contabilidade. Olá, meu nome é Dinoan Souza e junto com Bela Balaciano apresentamos o programa Resenha Contábil. Antes de começar o programa, eu gostaria de primeiro falar do Setembro Amarelo. É o mês da prevenção do suicídio. É um mês que devemos ter muito cuidado e muito carinho, não só com nossos colegas de profissão, mas com as pessoas em si. Prestar atenção nos sinais, que a prevenção é a melhor coisa que tem. Eu sou testemunha de algumas pessoas que chegaram a esse ato e digo para vocês, detalhes pequenos precisam ser observados. Agora, voltando aí para o nosso resenha, hoje o resenha, ele tem como convidado especial Hélio César Donin. Ele foi empresário contábil durante 58 anos. Ele diz que ele foi, mas nunca deixa de ser, né, gente? Ele pode não estar no dia a dia do escritório, mas a contabilidade está no sangue dele. Na sua vida, além de ter se dedicado à profissão contábil, ele pensou no colega, no próximo, no coletivo. E aí resolveu criar a FENACOM e o SESCOM. Lógico, teve outras pessoas que participaram, mas ele foi uma pedra fundamental para a criação dessas duas entidades, FENACOM e SESCOM RJ. Ele também participou ativamente da Unipec. Enfim, é um profissional que merece todo o nosso respeito e que fez muito pela nossa categoria. Mas sobre ele, a Bela vai falar um pouco mais daqui a pouco. Vamos para as notícias aí importantes. Primeiro, eu quero falar dos eventos. Estamos com muitos eventos ligados. Primeiro, CRC e SESCOM em parceria, tem o Conte Rio, que está acontecendo em São Gonçalo. Começou hoje às 16 horas e vai até amanhã às 20, 30 ou um pouquinho mais. Ele está acontecendo lá em São Gonçalo. Também, no dia 19/9, vamos ter a inauguração da Delegacia de Duque de Caxias do SESCOM. O pessoal lá de Duque de Caxias convida a todos que possam ir para prestigiar a inauguração da Delegacia do SESCOM. Mais informações, direto lá no site do SESCOM, vocês conseguem endereço e tudo mais. Em setembro também nós temos uma novidade, o PROAGE, que é um evento que acontece no SESCOM, que é para os empresários contábeis. Ele vai ter uma edição especial no dia 10/9. Ela vai ser às 9h30. Normalmente, essa reunião do PROAGE acontece à tarde, mas dessa vez vai ter a participação também da Elis, que foi nossa convidada há pouco tempo agora aqui no SESCOM. Participem, vale a pena. O Cidiconte também, esse mês, está recheado de boas palestras. Dia 9, nós vamos ter o Márcio Costa, especialista na reforma tributária e no CARF. Vale a pena assistir, vai ser muito interessante. No dia 17/9, tudo isso acontece online no Cidiconte e sempre às 16 horas. No dia 17/9, nós vamos ter Descomplicando o Simples Nacional com a professora Inês. Excelente profissional, excelente didática, vale também a pena assistir. E no dia 29/9 é o nosso favorito, desculpe os demais, mas teremos Leônidas Quaresma falando da malha fina. Assistam, ele vai trazer novidades e dicas importantes. Bom, tirando isso, tem mais algumas atualizações. A Receita Federal, ela publicou, sobre a DCTF Web, que foi identificada uma falha no processamento de algumas, devido à inclusão de tributos no BODU-MIT. Então, vale a pena ler, prestar atenção, que deverá ser feita uma retificadora. Não vou me estender no assunto, está lá no site, e também tem vários resumos feitos pela FENACOM, pelo SESCOM, pelo CRC. Então, vale a pena ler. Para quem gosta de saber, o salário mínimo de 2026, ele deve ser de 1.631, calculando um reajuste de 7,44% de aumento,
que foi bem menor do que o aumento que foi dado em 2025. Então, também está lá no site, vocês podem procurar e se informar. A Receita Federal, mais uma vez, ela começa os avisos de autorregularização, e é aquilo, pessoal, que vocês têm que ficar atento. Eu já passei por isso, não sei se vou passar de novo, mas já passei por isso. A maior parte das vezes, as informações das DIRF, principalmente dos bancos, é que contém erros. Vale a pena pegar, ver os seus extratos que você tem em mão e ver o que eles publicaram agora no site. Antigamente, a gente sabia quantas vezes o banco retificou a DIRF. Agora você não tem mais esse acesso. Você só sabe que ela foi retificada. Então, você baixa e compara com aquilo que você tem, com o extrato que você tem na mão, que isso vai servir de base para a sua defesa. Então, muita atenção, porque o prazo é curto, viu? Para poder fazer a defesa, para poder impugnar. A Receita também prorrogou, né? O Comitê Gestor prorrogou o Simples Nacional para o pessoal que foi afetado aí pelo tarifaço aí dos Estados Unidos. Então, os tributos que com vencimento de setembro foram postergados para 21/11, o de outubro para 22/12, e os parcelamentos também, no último dia de novembro e o último dia de dezembro. Então, atenção. E agora eu passo para a Bela, para que a Bela fale um pouquinho aí do nosso convidado. Boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de dar alguns avisos também. O nosso e-mail rc.resenhacontábil@gmail.com, nosso WhatsApp 21 96 785 6879, o zap da rádio é 21 97159 1211, Instagram @PROGR Contábil 2025, YouTube rc.resenha contábil. Eu gostaria, antes de apresentar o nosso convidado, de agradecer ao nosso colega do Maranhão, da Ação Contábil, de Contabilidade, que nos mandou uma mensagem através da rádio, do zap da rádio, dizendo que ele ouve na Rádio Tropical Web e no YouTube também, e que ele queria saber onde ele pode escutar o nosso programa. Sempre nosso programa você pode escutar ao vivo na rádio, www.Rádio Tropical Web Brasil, ou no YouTube após alguns dias do programa, tá? Mas estão todos lá. E tem os nossos Instagram também, que vocês podem utilizar para verificar os programas também. E contamos com outros colegas acessando para também nos dar um retorno, tá bom? Bom, vou apresentar o nosso convidado de hoje. O nosso convidado de hoje é uma pessoa que a gente merece muito respeito pelos nossos profissionais. Ele foi fundador da FENACOM e do SESCOM RJ. Hélio Donin também presidiu a Unipec e o próprio SESCOM Rio de Janeiro, deixando um legado de liderança e inovação. Sua atuação se estendeu além da contabilidade, tendo exercido o cargo de presidente do Conselho Fiscal do Clube de Regatas Vasco da Gama entre 2011 e 2014. Em reconhecimento à sua contribuição, foi agraciado em 2011 com o Prêmio Empresário Brasileiro pela FENACOM Região, e recebeu a medalha Professor Orlando Martins Pinto, uma das mais altas honrarias concedidas pelo CRC-RJ. Mesmo após décadas de dedicação, Hélio Donin permanece ativo nas entidades que ajudou a construir, inspirando gerações com seu exemplo e ética, comprometimento e paixão pela profissão contábil. Eu gostaria só de falar um pouquinho de uma pessoa que não está mais entre nós há anos, mas o professor Orlando Martins Pinto. Orlando foi meu professor de bancária. Orlando foi uma pessoa excepcional. Ele foi presidente também do conselho, né? E, como professor, era super dedicado. Ele foi meu professor de bancária, tá? E eu amava o Orlando, tá? Então, eu gostaria de prestar essa homenagem a ele. Bom, Donin,
microfone é seu, pode falar a sua trajetória na contabilidade. Ok. Inicialmente, queria agradecer a Bela e a Dinoan pelo convite feito. Para mim é uma honra muito grande estar aqui com vocês, sentar nessa cadeira. Já tiveram diversos colegas muito importantes da nossa área, tipo Nelson, Antônio Miguel, Guilherme, Mansur e outros mais. Então, para mim é muito importante estar aqui com vocês e levar a minha experiência, não só sobre a minha vida, como também sobre a vida contábil. Que, para mim, eu não sei dividir o que é pessoal e o que é contábil. Há uma mistura aí na minha vida dessas duas partes, tá? Então, eu quero agradecer. E o meu trajeto começou há muitos anos atrás, no interior, na cidade do Carmo, estado do Rio de Janeiro, onde eu fiz o meu primário e o ginasial. Lá, nessa época, como só existia até o ginasial, eu tive que sair de lá, ir para Além Paraíba, onde tinha um curso mais técnico, e eu fiz, então, o técnico de contabilidade no Colégio Além Paraíba. Isso foi o idos de 1960 e poucos. Eu terminei o meu técnico em contabilidade em 1964 e de lá, então, começou a minha vida contábil. Eu participei lá da contabilidade de uma empresa autorizada da Ford e depois de lá vim para o Rio, trazido com o próprio dono dessa empresa, que ele adquiriu uma empresa no Rio de Janeiro, mas essa empresa autorizada da Volkswagen, lá em Benfica, ali ao lado de São Cristóvão. E aí começou a minha trajetória no Rio. Eu vim para cá em 1966, aí me fixei no Rio, constituí família no Rio, conheci uma pessoa carioca, e aí constituí família. Depois nasceram os meus filhos, Hélio Júnior e Viviane, sem deixar de citar minha esposa Neuza, que foi um baluarte na minha vida. Nós fizemos uma harmonia aí, tanto pessoal quanto de trabalho. Ela me ajudou muito. Se eu sou alguma coisa hoje, devo muito a ela. Nós fizemos essa parceria que deu certo. E mais no final, idos de 1980 e alguma coisa, ela foi trabalhar no escritório também, e aí a parceria foi completa, né? Então, o início foi muito difícil, porque eu entrei para uma empresa de contabilidade em 1968. O início foi muito difícil, é uma empresa que não estava nada organizada, e para organizar nós trabalhamos muito. Trabalhamos praticamente dia e noite na melhoria dessa empresa. No início trabalhávamos praticamente nós dois só. Teve um sobrinho, José Antônio, que também nos ajudou nesse início. E aí fomos progredindo gradativamente. Depois aparecendo na minha vida as entidades contábeis, que a primeira foi o Sindiconte, onde eu comecei em 1975 como associado. Aí, daí eu conheci a Unipec, aí comecei a me entrosar com aquela velha guarda da Unipec, que tinha Olinda, tinha Romai, tinha Brum, tinha Madruga, tinha Carnevale, tinha diversos outros que agora
para citar o nome de todos É difícil. Mas foi um pessoal assim, muito importante que me ajudou muito no crescimento do crescimento nas empresas contábeis. E aí você presidiu também a Unipec, né? Eu entrei para a Unipec, alguns anos depois, eu fui convidado para ser presidente. Fui presidente de 91 a 92, ou 90 a 91, um negócio assim. E realmente foi uma época muito importante da minha vida. Eu consegui fazer muito pela Unipec. Aliás, fazer retribuindo o que a Unipec fez por mim. Eu digo sempre que a Unipec é o laboratório. Lá que aprendemos tudo. Lá a gente aprende para depois ensinar. É verdade. Você vê que até os dias de hoje, todos os que participaram da Unipec sempre estão lá dando alguma colaboração para o enriquecimento das pessoas e da própria Unipec. E como é que você chegou até o Sescom e a Fenacom? Como é que você teve a ideia da Fenacom? Como é que você chegou até lá? Primeiramente foi o Sescom, porque nós, lá dentro da Unipec, vimos que a Unipec não conseguia chegar a todos os locais possíveis. Então, houve essa ideia com aquele grupo antigo de Orlando Lima, Brum, Madruga, essa turma toda da antiga, de formarmos então um sindicato. E aí foi criado o Sescom. Criamos o Sescom, começou com muita dificuldade, que naquela época idos de década de 80, os sindicatos eram mal vistos. Sim. O pessoal não queria saber de sindicato, principalmente na nossa época. Para ter os primeiros associados foi muito difícil. Então, na gestão Orlando Lima e depois Irani Onofre Rodrigues, houve uma dificuldade muito grande de ter associados. Então, eu entrei em 94 e aí procuramos fazer um novo sistema, que naquela época estava aparecendo o computador, e com isso facilitou bastante o nosso trabalho. Aí nós criamos programas próprios para o Sescom, e aí começamos com palestras, com tudo, culminando em fazer as primeiras convenções estaduais, que a primeira foi feita em 1995, em Teresópolis. Fizemos lá, tivemos grandes participações, e aí, a partir dessa convenção estadual, conseguimos trazer a convenção federal para cá, que na época se chamava Conesc, que depois transformou-se em Conescap, que até hoje nós temos. E antes um pouco, nós juntando Sescom Rio de Janeiro, Sescom São Paulo, Sescom Rio Grande do Sul, juntamos tudo isso. Fizeram a Fenacom. Com Aníbal de Freitas, de São Paulo, com Ivan Carlos Gatti, do Rio Grande do Sul. Então, tivemos a ideia de fundar a Fenacom, que foi fundada em São Paulo. Nós temos nos anais aí fotos e tudo da fundação da Fenacom. E aí mudou o panorama, mudou totalmente. Então, então a Fenacom foi fundada aqui no Rio, não? Não, foi em São Paulo. Foi em São Paulo. Foi em São Paulo, dentro dos sindicatos das empresas contábeis de São Paulo. Tivemos a fundação, depois fizemos
a primeira Conec, na época era Conec, que não pôde continuar com esse nome, que já existia outra em outra área. Aí mudamos para Conesc. E fizemos a primeira Conesc em São Paulo, que foi no Hilton, uma participação bem grande dos empresários. Tivemos, inclusive, palestras, que eu fiz uma palestra também nessa convenção. Tivemos participação de Orlando Lima, de José de Oliveira Brum. Depois partimos para a segunda Conesc, que foi no Rio Grande do Sul, em Gramado. Fizemos a terceira também em São Paulo, a quarta em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, a quinta em Brasília, e aí fizemos... Não, a quinta, eu pulei uma aí. A quinta foi em Caxias do Sul, a sexta em Brasília e a sétima no Rio. Conseguimos trazer a sétima com muita coragem, porque não tínhamos estrutura para isso, mas foi muito importante que nós partimos de 300 e poucos participantes para 700 e pouco, com a participação de mais de 1.000 pessoas. Essa Conesc foi feita em Copacabana e foi um sucesso total. Foi principalmente a nossa comissão, presidida pelo queridíssimo Orlando Martins Pinto, uma pessoa que, como a Bela falou, uma pessoa encantadora, com conhecimento muito vasto da contabilidade. Olha aí como nos ajudou. Ele abriu o mercado para essa Conesc e foi um sucesso total, que até hoje ainda se fala dela. Muitas pessoas que participam hoje começaram lá e hoje estão dando muita contribuição para o segmento da nossa classe contábil. São muitas histórias, né? É um arquivo vivo, né? Inclusive, antes do programa, eu tinha perguntado para ele como ele fez vamos dizer assim, ele criou uma memória da revista do Sescom, que ele também poderia criar uma memória de tudo isso aí, porque muitas pessoas ignoram tudo que já foram feitos. Muita gente começa hoje na contabilidade, mas não sabe o quanto de mato teve que ser retirado para que abrisse os caminhos para quem estava chegando. Bom, nesse momento eu preciso fazer uma pausa. 2 minutos, uma água e já voltamos. Bom, voltamos da água e vamos dar um corte na história. Depois nós voltamos para ela e vamos fazer algumas perguntas para o nosso entrevistado, Doninho. Hoje em dia se fala muito segmentar, não segmentar, né? Mas quem tem escritório com mais de 30 anos sabe a maneira como deveria trabalhar. Eu, Dinoan, nunca segmentei muito, sempre porque é muito complicado você ter muitos segmentos, porque você tem que estudar, senão você não consegue fazer um trabalho de qualidade. Então eu pergunto para você, como empresário contábil, qual era a sua área de atuação? Qual a área que você era mais especialista? Ou você era generalista? Os tempos mudam, né? Eu comecei fazendo tudo, de um pequeno armazém até empresas grandes, mas com o tempo e com a necessidade, não só nossa, como das próprias empresas, eu vi que isso não daria para fazer. Então, com o tempo, nós fomos alterando isso. Inicialmente, eu achei que o bom seria trabalhar só com grandes empresas. Aí não digo que tenha sido um erro, que valeu, mas não era, a situação não era essa. É trabalhar com empresas menores, com a quantidade maior de empresas.
eu acho que é por aí. E depois, com o tempo, nós verificamos que teríamos que alterar também, não trabalhar só com uma certa atividade, não trabalhar com todas as atividades, separar as atividades, prestação de serviço, comércio, indústria, e a indústria, ela ficou impraticável para nós do escritório contábil, porque era uma burocracia muito grande Muito. e não dava o retorno financeiro que nós precisávamos. Então, nós partimos para o comércio varejista e para o serviço. Então, eu acho que aí foi a melhor época da minha atividade como empresário contábil. E você tinha alguma especialidade específica ou você atuava nas 11? Vamos dizer 11, né? Porque 11 é muito complicado. Mas 6 ou 7 já está bom. E como é que você vê o empresário contábil hoje em dia? Hoje em dia, como a contabilidade mudou muito, ela não existe sem informática, né? Então, eu, por exemplo, se eu fosse ser empresário contábil hoje, eu acho que eu não conseguiria. Eu acho que tem muito estudo de informática. Eu acho que a contabilidade não é que ela tenha perdido para a informática. A informática veio completar a contabilidade. Então, hoje, eu acho que o empresário contábil, se ele não tiver essa formação, ele tem que arrumar uma pessoa dessa formação para se juntar a ele, aí sim, aí transformar o negócio bem produtivo. Mas aquela essência mesmo da contabilidade, eu acho que perdeu um pouco por causa da informática, Com né? certeza, perdeu. Eu que vim daquela contabilidade primitiva, de processo manual, de gelatina e tudo, e ver a contabilidade de hoje, eu já passei noites escriturando diários à mão. Uhum. Olha, era um trabalho insano, mas belo. Uhum. Olha, é uma coisa emocionante. Era prazeroso, mesmo assim era prazeroso. Eu no início, eu falava uma coisa que eu estava errado, mas era o que eu sentia. Que eu tinha tanto prazer em fazer a contabilidade, se tivesse alguém que não pudesse pagar, eu faria de graça. Uhum. A gente vê que os tempos mudam e tudo tem que mudar. O que eu percebo é o seguinte, eu comecei um período que a gente também fazia muita coisa ainda de forma manual. E aí, logo depois, entrando as grandes máquinas e tudo mais. Mas o que eu percebo hoje, a tecnologia ajuda muito, né? Facilita muito, porque você fica menos dependente da mão de obra, que às vezes a gente ficava refém, né? Que essa era a verdade. Às vezes você ficava refém de um determinado profissional porque você não consegue absorver tudo. Você tinha que saber como é que fazia, aí você não dava conta sozinho. Então você sempre precisava de braços. Mas hoje o que eu percebo é o seguinte, justamente por ter muita tecnologia, eu percebo que alguns profissionais perderam aquele feeling, aquela coisa. Eu tinha uma professora, aliás, mais o professor, que eles eram casal. O professor Edgar e a esposa dele, Marinês, eles falavam uma coisa que era certa, porque na escola técnica, eu fiz escola técnica do comércio, então lá na escola técnica, um ano, a gente trabalhava praticamente de graça para eles, porque a gente treinava e tudo mais, mas era coisa real, você escriturava coisas verdadeiras, nada era inventado, era tudo cliente deles, que a gente fazia o trabalho. Então, hoje eu tenho que concordar com ela, porque quando a gente estava fazendo qualquer coisa, ela olhava assim por cima da gente do ombro, principalmente ela e ele, o professor Edgar também era danado. Olhava assim por cima do ombro, tá errado.
Cara, ele não pegou nada, não viu documento nenhum, eu olhava assim, e não era chute, não era chute. Ia lá no lugar onde estava errado. Hoje eu percebo que as pessoas perdem. Que quando você está falando com uma pessoa, às vezes ela custa até entender aquilo que você está falando para ela. Ó, cuidado, isso aí não pode ser assim. Há pouco tempo nada, já tem há bastante tempo. Eu contava isso, o pessoal lá no Sescom ria. Mas eu tive um caso, assim, vamos dizer assim, estranho. Eu recebi uma contabilidade e essa contabilidade me veio a conta caixa negativa. E era uma prática que estava acontecendo muito em 2000 e pouco. Não sei se você chegou a pegar alguma empresa, mas aí vinha banco negativo, conta caixa negativa. Sim, peguei. Fornecedor negativo também, porque ao invés de estar credor e tudo mais. E aí houve várias discussões. Eu falei, gente, conta caixa, conta banco não pode ficar negativo, você tem que criar uma conta passiva e tudo. E aí o pessoal começou, não é possível. A gente conversando, existe uma norma no Conselho Federal para isso. Se a conta ficou negativa porque usou especial, porque antigamente nem existia especial, mas que usou especial, você tem que criar uma contrapartida lá no passivo. Mas a conta está negativa mesmo, tem que ficar negativa. E era uma discussão sem fim, porque o colega, ele acreditava piamente que no balanço tinha que aparecer negativo, que não tinha que fazer a contrapartida. E isso eu acho que as pessoas perderam. Assim, hoje elas fazem a conciliação, o pessoal fala, mas agora ficou melhor, faz a conciliação na máquina. Sim, mas aí a pessoa perdeu aquele time que ele tinha, que quando ele batia o olho, entendeu? Eu tinha uma colega que ela dizia assim, se eu não consigo tirar, ela era muito engraçada, uma maranhense, ela ficava assim, se eu não consigo tirar a minha caneta, eu não consigo dar tique, tem coisa errada aqui, eu tenho que descobrir. E ela ia ponto a ponto para descobrir. Então muita gente falava assim, mas isso é pressentimento. Não, isso é experiência, porque fazia isso constantemente, então já estava dentro da pessoa, ela sabia que tinha um erro e ela tinha que procurar aquele erro. E é interessante que eu já perdi muito tempo procurando diferença, às vezes de 10 centavos, 1 centavo. Olha, a gente perdia um tempo e a gente, com a experiência, a gente já via qual era a diferença, porque às vezes era 90, 180, 360, já sabia que era número invertido. Né? Você acredita que eu já sonhei com diferença e já acordei, no dia seguinte cheguei lá e achei a diferença, estava lá. O caso mais pitoresco que eu achei, que eu recebi uma contabilidade, e eu vi que lá no passivo tinha uma conta dizendo diferença a procurar. Isso foi o mais interessante que eu vi até hoje. Então, ele não conseguiu fechar o balanço, ele colocou, criou uma conta diferença a procurar. Antigamente também eles criavam muito assim, valores a ser devolvido. Entendeu? A Diva, no programa dela, ela fez um comentário que a gente precisa ler um pouco mais as normas, né? Não ficar pegando resumo, não ficar pegando a opinião com a IA, porque a IA ela não é perfeita, ela erra. E outra coisa que também é importante, que antigamente, por mais bruscos, toscos que fôssemos nós, o profissional contábil, a gente tinha uma coisa que eu também vejo que está se perdendo um pouco, que é a ética. Isso aí é fundamental. Eu acho que o código de ética tinha que andar na bolsa de cada um, debaixo do braço, como se o pessoal não anda com a Bíblia, tinha que andar com o código de ética e pensar, ou então parar 10 segundos e pensar, será que isso é ético? Será que eu estou fazendo isso aqui? Será que quando eu faço isso, eu, de novo, faço isso, eu não estou prejudicando o colega do lado? E o que eu vou ganhar com isso? Será que vai acrescentar alguma coisa para mim? Ou não? E eu acho também que a competição está deixando a profissão muito, como é que eu vou te dizer? Parece que existe uma guerra entre os profissionais. E não é isso.
Não é isso, a gente tem que ter uma troca, um tem que ajudar o outro, uma andorinha não faz verão. É aí que está a vantagem da Unipec e do SESCOM. Que você vai lá dentro da Unipec ou do SESCOM, você discute com um colega seu, ele te ensina muito e você ensina muito a ele. Isso. Vê que isso não precisa existir. Não, se cada um... todos se unirem, fica muito mais forte. Cada um tem seu lugar ao sol. Essa que é a verdade. É um mercado que sempre tem lugar. Você sendo honesto, trabalhador e cumprindo as suas funções, está tranquilo. Exatamente. Bom, vamos continuar. Mas, só mais uma pergunta. Qual a importância que você vê da comunicação no nosso segmento? E hoje, essa comunicação ela está sendo feita de forma correta, efetiva, ou ela está com falhas e que isso causa entendimentos assim duvidosos? O que você acha? Temos uma boa comunicação ou não temos? O que eu queria saber de você, se essa pergunta é comunicação do profissional para o seu cliente ou das entidades para o profissional? Das entidades para o profissional, que, por consequência, o profissional vai saber se comunicar melhor com o seu cliente e não vender aquilo que... Eu acho que o principal erro nosso, isso partindo do profissional para o seu cliente, é justamente essa comunicação. Isso eu acho que sempre nos faltou. Porque o cliente, ele acha que você só manda para ele guia e os seus honorários. Se ele sentasse um dia ao seu lado e visse o que você faz para a empresa dele, ele jamais reclamaria. Então eu acho que aí falta comunicação nossa para com o nosso cliente, tá? Sobre as entidades para os empresários, aí é mais culpa do empresário contábil. Quer dizer, você vê que o empresário contábil há um erro dele perante seu cliente, perante a sua entidade. Porque se ele participar mais da entidade, se ele participar mais dos cursos, ele vai ter muito mais conhecimento para transferir esse conhecimento para o seu cliente. Você falou uma coisa que eu falo sempre. Eu sempre falo para os meus clientes que um dia eu faço questão que eles venham ao escritório, fiquem um dia comigo para ver o quanto a gente faz e o quanto a gente trabalha. Exatamente, exatamente. Isso aí é muito importante. Porque o cliente não sabe se você trabalha ou não para ele. Você pensa, às vezes você está almoçando em casa, está deitado, está lembrando ao cliente, tal aconteceu. Às vezes você consegue resolver um problema deitado no travesseiro. Com certeza. Eu digo o seguinte, que nós somos o médico plantonista, o de emergência, que fica naquele hospital atendendo um e outro, porque a gente fica o dia inteiro nesse negócio. Atende um, vai, atende o outro, faz uma coisa, faz outra. A gente não para um minuto. Então, a gente é um plantonista mesmo, né? Exatamente. Agora, que está quase perto da hora de terminar. Que pena. O programa passa muito rápido. Nós queríamos que você falasse um pouco e convidasse aos colegas que participe mais das entidades, que falasse um pouco da importância de ser voluntário, que falasse um pouco, que cada um procurasse saber o que aquele que antecedeu, que participou, que foi da diretoria, seja ela Unipec, SESCOM, Sindiconte, Ascom, seja ela qual for a entidade ligada ao nosso segmento, o trabalho voluntário que é desenvolvido e a importância que é o fortalecimento dessas entidades, cada uma dentro do seu âmbito, né? É interessante, porque normalmente se fala o que a Unipec fez por mim, o que o SESCOM fez por mim. Para elas fazerem alguma coisa por mim, eu tenho que fazer por elas, entendeu? Então, aquilo que você dá para as entidades,
você recebe no triplo, quádruplo. Olha, é impressionante. Você muda. Quando você é empresário contábil sem participar das entidades, você é um tipo de empresário. Quando você muda e vai participar das entidades, você muda. Não só você sabe, como o seu cliente nota que você mudou. E mudou por quê? Porque você está frequentando as entidades, você está tendo mais conhecimento, você está trocando mais ideias com pessoas do mesmo nível seu ou superior. Então, você, antes de participar das entidades, com quem você conversa? Conversa só com o seu cliente, com seus funcionários. E depois, não. Participando das entidades, você vai conversar com outras pessoas do mesmo nível ou no nível superior ao seu. Por isso que é importantíssimo participar da entidade, seja ela Unipec, seja Sescom, seja Sindiconte. O CRC é um pouco diferente, que é mais órgão fiscalizador, mas podendo também é importante. E sempre a gente lembra da Ascom, né? Que é uma associação lá do pessoal da Baixada, mas que está aberta para todos nós profissionais contábeis também. Exatamente. Não, e também tem os sindicatos também de Petrópolis, Teresópolis. Tem a federação. Federação, né? Nós temos outros, né? Todos têm também. Por isso que eu digo, são vozes e vozes. Quando o Resenha Contábil foi criado, a nossa missão era essa. Ele nasceu com essa intenção. A gente a gente participa de um grupo de amigas contadoras. Inclusive, como você falou madruga, eu lembrei que nós temos uma madruga lá, que é a de Niterói. E daí a Bela tinha essa ideia de fazer o programa, me convidou, que não é normal, né? Aí me convidou, entendeu? E participando. Quando seu filho esteve aqui, se vocês não sabem, o Doni Júnior é filho dele. Para quem não sabe, né? Porque é difícil não saber, né? E uma coisa que a gente falou bastante é isso. A importância que a tecnologia tem para a profissão contábil, mas que ela, em tempo algum, tira o olhar do contador. A maneira como o contador conduz. Veio para agregar. Ela agrega. E é isso que as pessoas precisam entender. Eu não posso querer ter uma máquina pensando em substituir um profissional. Pelo contrário, tem que ter uma máquina para melhorar a qualidade do trabalho. Esse profissional tem mais tempo para pensar, mais tempo para estudar e ter soluções melhores. Porque ele trabalha em cima de quê? Em cima de regras contábeis. Isso. E regras contábeis, o pessoal da informática não sabe. Não sabe. Quem sabe é o contador. Sim. Então, depende fundamentalmente do contador. Bom, temos que nos despedir. Você despeça, faça o convite que você quiser fazer, fale do que você quiser falar nesse pouquinho de tempo que falta aí. Olha, mais uma vez eu venho agradecer o convite de vocês e dizer que eu continuo sempre às ordens. Para mim foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu faço só um pedido, não sei se é possível, para um dia nós marcarmos aqui para fazermos uma reunião dessa com os ex-presidentes do Sescom. Eu hoje sou o coordenador do Conselho dos Ex-Presidentes do Sescom. E se houver possibilidade, eu já me coloco à disposição. Nós já tivemos alguns ex-presidentes, mas é lógico que seria muito bom. Seria a casa ia ficar bem lotada. Nós estamos abertos para recebê-los, né? Agora, para terminarmos aí o programa, eu quero que todo mundo que estão nos ouvindo, que reflitam, que pensem e que vejam a qualidade da entrevista do Hélio Donin. As informações que ele trouxe, a memória que ele tem. História. Se a gente olhar bem, eu não diria que ele é um historiador, e sim um memorista. Como é que é? Memoralista, não é? Como é que se fala? Eu devo estar falando errado, mas alguém me corrija aí, por favor, porque a mim me fugiu a palavra.
Então, é importantíssimo. Essas memórias, elas têm que ser cultivadas, elas têm que estar em algum lugar. E é isso que ele está fazendo. Ele está fazendo o meu amigo falaria assim, ele está fazendo uma catação de tudo e aí fazer um acervo da memória contábil, principalmente aqui no Rio de Janeiro. E lembrando, né, que nós somos, vamos dizer assim, o Rio de Janeiro, ele é protagonista de muita coisa. Inclusive, eu comentei no programa da Diva que a primeira mulher a ter registro no CRC foi uma carioca, foi aqui no Rio de Janeiro. Então, quer dizer, o Rio de Janeiro, ele está sempre... Sempre comandou. Sempre comandando, entendeu? Então, Bela, faça... Bom, eu queria agradecer a todos, queria agradecer ao Donin, principalmente porque ele me fez lembrar do Orlando Martins, que foi meu professor e que eu tenho muitas saudades. Realmente ele me marcou muito. E dizer para vocês que para falar conosco, nós temos o nosso e-mail rc.resenhacontábil@gmail.com, o WhatsApp 21 967 856879, o WhatsApp da rádio 21 97 159 1211, o nosso Instagram @PROGR Contábil 2025 e o nosso YouTube rc.resenhacontábil. Por favor, entre em contato conosco, nos escrevam, se for o caso, até critiquem, mas critiquem de uma maneira suave, né? E mandem sugestões. A gente tem que entregar a caneca, porque ultimamente a nossa cabeça está assim. É. Entregue a caneca, por Com favor, para o certeza. nosso convidado, que a gente agora está assim, esquecendo. Tá? Ó, isso aqui é uma lembrancinha do Resenha Contábil. Para que obrigado. todo contador raiz gosta de um café. Pô, se não pode tomar café, toma chá, mas de preferência Muito um legal, café. muito entendeu? legal. Agradecemos também a rádio que nos proporciona, né? Sim. Que o nosso programa vá mais longe do que a gente pensa. Você com vê, certeza. tivemos aí um colega do Maranhão, gente. Uma honra, né? Com Então, certeza. E agradecer ao operador, o Felipe. Felipe. Tá bom? Boa tarde a todos. Que tenham uma excelente noite. Tchau.